Hoje vamos falar sobre o maior conflito já ocorrido na América Latina. Então, se inscreva em nosso canal, comente e deixe seu joinha. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América Latina. Foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai. Ela se estendeu de dezembro de 1864 a março de 1870. É também chamada Guerra da Tríplice Aliança na Argentina e no Uruguai. E de Guerra Grande, Guerra contra a Tríplice Aliança ou Guerra Guaçu, no Paraguai. Disputas territoriais. Desde a sua independência de Portugal e Espanha, no início do século XIX, o Império do Brasil e os países hispano-americanos da América do Sul foram atormentados por disputas territoriais. Todas as nações da região tiveram conflitos de fronteiras persistentes com vários vizinhos. A maioria tinha reivindicações sobrepostas para os mesmos territórios. As disputas territoriais pioraram quando o vice-reinado do Rio da Prata entrou em colapso no início da década de 1810, levando à ascensão da Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai. Uma vez separados, Argentina, Paraguai e Bolívia brigaram por terras que eram em sua maioria desconhecidas e desabitadas. Elas eram escassamente povoadas ou colonizadas por tribos nativas que não se identificavam com nenhuma das partes envolvidas. No caso do Paraguai com seu vizinho Brasil, a dificuldade era definir se os rios Apas e Rio Branco deveriam representar sua fronteira real. Uma questão persistente que incomodou e confundiu a Espanha e Portugal no final do século XVIII. A região entre os dois rios era povoada apenas por algumas tribos indígenas que vagavam pela área atacando assentamentos entre o Brasil e o Paraguai. Situação política antes da guerra. Existem várias teorias sobre a origem da guerra. A visão tradicional enfatiza as políticas do presidente paraguaio Francisco Solano Lopes, que usou a Guerra do Uruguai como pretexto para obter o controle da bacia do Rio da Prata. Isso provocou uma reação das hegemonias regionais, Brasil e Argentina, que exercia influência sobre as repúblicas muito menores, do Uruguai e do Paraguai. A guerra também foi atribuída ao rescaldo do colonialismo na América do Sul, com conflitos de fronteira entre os novos estados, a luta pelo poder entre as nações vizinhas sobre a região estratégica do Rio da Prata e a intromissão do Brasil e da Argentina na política interna do Uruguai, que já havia causado a Guerra do Prata. Os esforços de Solano Lopes para ajudar os seus aliados no Uruguai, derrotado pelos brasileiros, e suas supostas ambições expansionistas. Desde a independência do Brasil e da Argentina, a luta de ambos pela hegemonia na região do Rio da Prata marcou profundamente as relações diplomática e política entre os países da região. Prelúdio uruguaio. O Brasil havia realizado 3 intervenções políticas e militares no politicamente estável Uruguai. Em 1851 contra Manuel Uribe para combater a influência argentina no país e acabar com o Grande Cerco de Montevidéu. Em 1855, a pedido do governo uruguaio de Venâncio Flores, líder do Partido Colorado e tradicionalmente apoiado pelo Império Brasileiro. E em 1864, contra Atanásio Aguirre. Esta última intervenção levaria à Guerra do Paraguai. Em 19 de abril de 1863, o general uruguaio Venâncio Flores, então oficial do exército argentino e líder do Partido Colorado do Uruguai, invadiu seu país dando início à Cruzada Libertadora, com apoio aberto da Argentina, que abastecia os rebeldes com armas e munições, e 2.000 homens. Flores queria derrubar o governo do Partido Branco, do presidente Bernardo Berron, que era aliado do Paraguai. O presidente paraguaio Lopes enviou uma nota ao governo argentino em 6 de abril de setembro de 1863, pedindo explicações, mas Buenos Aires negou qualquer envolvimento no Uruguai.
A partir desse momento, o serviço militar obrigatório foi introduzido no Paraguai. Em fevereiro de 1864, outros 64 mil homens foram convocados para o exército. Um ano após o início da Cruzada Libertadora, em abril de 1864, o ministro brasileiro José Antônio Saraiva desembarcou em águas uruguaias com a frota imperial, para exigir o pagamento dos danos causados a fazendeiros gaúchos em conflitos de fronteira com fazendeiros uruguaios. O presidente uruguaio, Anastácio Aguirre, do Partido Branco, rejeitou as demandas brasileiras e apresentou suas próprias demandas e pediu ajuda ao Paraguai. Para mediar a crise crescente, Solano Lopes se ofereceu como mediador da crise uruguaia, pois era um aliado político e diplomático dos brancos uruguaios, mas a oferta foi rejeitada pelo Brasil. Soldados brasileiros nas fronteiras ao norte do Uruguai começaram a ajudar as tropas de Flores e a perseguir oficiais uruguaios, enquanto a frota imperial pressionava fortemente Montevidéu. Durante os meses de junho e agosto de 1864, um tratado de cooperação foi assinado entre o Brasil e a Argentina, em Buenos Aires, para assistência mútua na crise da Bacia do Prata. O ministro brasileiro Saraiva enviou um ultimato ao governo uruguaio, em 4 de agosto de 1864, ou acatar as demandas brasileiras, ou o exército brasileiro retaliaria. O governo paraguaio foi informado de tudo isso e enviou ao Brasil uma mensagem na qual constava em parte: o governo da República do Paraguai considera qualquer ocupação do território oriental, ou seja, uruguaio, como um atentado ao equilíbrio dos estados da prata, que interessa à República do Paraguai. Como garantia de sua segurança, paz e prosperidade, e que proteste da maneira mais solene contra o ato, livrando-se para o futuro de todas as responsabilidades que possam surgir da presente declaração. O governo brasileiro, provavelmente acreditando que as ameaças paraguaias seriam apenas diplomáticas, respondeu no dia 1º de setembro afirmando que jamais abandonará o dever de proteger a vida e os interesses dos seus súditos brasileiros. Mas, em sua resposta, 2 dias depois, o governo paraguaio insistiu que se o Brasil tomar as medidas contra quaisquer protestos, da nota de 30 de agosto de 1864, o Paraguai terá a dolorosa necessidade de efetivar seu protesto. No dia 12 de outubro, apesar dos intimatos paraguaios, tropas brasileiras sob o comando do general João Propício Mena Barreto invadiu o Uruguai, marcando assim o início das hostilidades. As ações militares paraguaias contra o Brasil começaram em 12 de novembro, quando o navio paraguaio Taquari capturou o navio brasileiro Marquês de Olinda, que navegava pelo rio Paraguai, até a província de Mato Grosso, com o recém-nomeado presidente da província a bordo. O Paraguai declararia oficialmente a guerra ao Brasil apenas em 13 de dezembro de 1864, a véspera da invasão paraguaia na província brasileira de Mato Grosso. O conflito entre Brasil e Uruguai foi resolvido em fevereiro de 1865. A notícia do fim da guerra foi trazida por Pereira Pinto e foi recebida com alegria no Rio de Janeiro. O imperador Dom Pedro II foi surpreendido por uma multidão de milhares nas ruas em meio a aclamações. No entanto, a opinião pública rapidamente mudou para pior, quando os jornais começaram a publicar história pintando as convenções de 20 de fevereiro como prejudicial aos interesses brasileiros, pelo qual o gabinete foi responsabilizado. Os recém-diplomados Visconde de Tamandaré e Mena Barreto, hoje Barão de São Gabriel, apoiaram um acordo de paz. Tamandaré mudou de ideia logo depois e aceitou as acusações. Um membro do partido da oposição, José Paranhos, Visconde de Rio Branco, foi usado como bode expiatório pelo imperador e pelo governo, e foi chamado de desgraça para a capital imperial.
A acusação de que a convenção não atendeu aos interesses brasileiros provou ser infundada. Paranhos não conseguiu resolver todas as reivindicações brasileiras, mas ao evitar a morte de milhares, ganhou um aliado uruguaio voluntário e grato, ao invés de um duvidoso e ressentido, o que forneceu ao Brasil uma importante base nas operações durante o agudo confronto com o Paraguai que logo se seguiu. E esse vídeo vai ficando por aqui. Nos encontramos no próximo, onde abordaremos as principais batalhas dessa grande guerra que ocorreu na América Latina. Se você gostou, se inscreva em nosso canal e deixe seu joinha. E compartilhe esse vídeo. Deus o abençoe.